Agradecemos muito a presença e fiquem à vontade para erguer a mão, para fazer perguntas ou no chat também. É isso. Um bom evento. Boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, queria agradecer, as gurias pelo convite. Dizer que é um prazer poder estar conversando com vocês um pouquinho sobre essa temática, que além de super atual para todos nós, é uma temática que eu venho estudando, no doutorado, nesses 4 anos que se encerraram, Então já deixo aqui o convite para quem quiser assistir a uma banca de defesa de doutorado. A minha vai acontecer no próximo dia 22, com os resultados de um estudo longo aí de 4 anos, que eu vou poder compartilhar, então, com vocês, Hoje, claro, eu vou poder dar alguns spoilers, E à medida em que vocês forem se interessando e quiserem perguntar, por favor, fiquem super à vontade. Eu sempre brinco, assim, nas conversas, nas aulas, nas palestras, enfim, que eu participo, que acho muito sem graça vocês ficarem, para quem tá escutando, ficar ouvindo uma pessoa falar sem parar. E se me deixarem falar, eu fico falando sem parar mesmo. Então, acho que a gente pode fazer desse momento, de fato, uma conversa, uma troca. O objetivo é que vocês possam tirar dúvidas, enfim, e que a gente possa falar de uma prática clínica super atual e online, imposta aí pela pandemia, que não nos deu muitos recursos, muitas alternativas, mas que a gente pode se beneficiar desse uso ou não, E eu acho que o convite das gurias vem bem nesse sentido, para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa prática de atuação do psicólogo nas redes sociais, Como que os profissionais estão se comportando nesse novo cenário, Então, a ideia é que a gente possa, por uma hora e pouquinho, conversar sobre isso. Eu e as gurias separamos alguns tópicos importantes que a gente considera, mas a ideia é que vocês possam ficar à vontade para ir trocando e conversando junto com a gente. Bom, vamos ver o que a Agnes falou? Isso, quem se sentir confortável, por favor, liguem as câmeras, tirem dúvidas, levantem a mão, escrevam aí no chat. Vou falar, assim, desabafos de uma professora, tá? É muito ruim a gente dar aula para bolinhas, tá? Então, quem quiser participar e ligar as câmeras, e, por favor, podem me interromper à medida em que vocês acharem necessário, tá? Bom, as gurias já me apresentaram, e eu acho importante a gente só retomar um aspecto principal, assim, da minha formação, que o mestrado eu fiz na PUC, e eu trabalhei com violência psicológica, A temática do meu mestrado foi sobre alienação parental, e aí no doutorado mudei de tema, e aí a gente estava pesquisando sobre a questão do uso de internet e mídias sociais em universitários, tá? De nada tem a ver uma coisa com a outra, porém, mais ou menos, Por que eu digo isso? Porque estudando muito da questão vinculada à violência, e principalmente à violência psicológica, isso não fui só eu que estudei, Por óbvio, tem muita gente que estuda essa e outras temáticas difíceis e polêmicas. E aí, a gente, enquanto psicólogo, normalmente quando se forma, ou agora, quando fomos, quase que obrigados a ingressar no meio online, seja pelos atendimentos ou pela divulgação do nosso trabalho, a gente se sente muito apropriado de várias temáticas, e de várias temáticas difíceis, delicadas, e que podem ter uma repercussão extremamente importante na vida de quem está recebendo esse conteúdo, Então, para a gente abrir já a nossa conversa, eu acho importante falar o cuidado
que a gente tem que ter enquanto profissionais ou estudantes em formação com os conteúdos que a gente vai expor na rede, né? Então, fazendo esse link da violência, perdi as contas já de quantos profissionais eu vi trazendo assuntos referentes à violência contra a mulher, a violência de gênero, violência obstétrica, violência psicológica, enfim, de uma forma muitas vezes desrespeitosa, de uma forma muitas vezes para um senso comum, e de uma forma que sim pode suscitar e ativar gatilhos, né, nas pessoas, e que a pessoa não tem controle do que fazer com isso. E eticamente isso é um problema, né? Falando especificamente de casos de violência, a gente não só enquanto profissionais da área, mas enquanto cidadãos civis, assim, no sentido de humanos, né? A gente tem um dever ético e moral de, em qualquer situação que a gente se depare com situações de violência, especificamente, de fazer algum tipo de notificação ou de agir de alguma forma, né? Então, eu sou estudante de engenharia e eu vi no Instagram, no Facebook, alguém falando, referindo ter sofrido algum caso de violência, alguma coisa a gente tem que fazer em relação a isso, né? Não só em relação a... Não que a gente tenha sempre como agir diretamente, mas entrar em contato com alguém, enfim, alguma atitude a gente tem que tomar. Sendo da área da saúde, mais ainda. Então, pensem vocês que muitos profissionais podem estar trazendo assuntos delicados, sérios, importantes, que vão mexer com a vida das pessoas, e a gente não vai poder dar conta dessa repercussão. Então, isso é extremamente delicado e acho que a gente começa falando da ética e da moral já por aí, né? O que a gente vai postar nas redes sociais? Né? O que a gente pode ou não postar nas redes sociais enquanto profissionais? Principalmente enquanto profissionais que lidam com emoções, com sentimentos, com a saúde mental das pessoas. Então, ponto 1. O que o Conselho Federal de Psicologia fala sobre isso, né? Basicamente a mesma coisa que ele fala nas relações offline, né? O que o profissional pode ou não pode fazer. Se ele não pode, por exemplo, divulgar casos que atenda de uma forma explícita, se ele não pode divulgar valores de consultas ou de serviços prestados, ou fazer propagandas num meio off, no meio online também não. Então, esse é a principal questão, assim, para a gente pensar, né? As gurias tinham me perguntado, mas a gente pode, enquanto estudantes ou enquanto profissionais que tenham um perfil ativo no Instagram, por exemplo, falar sobre casos de pacientes? O João já fez que não, né? O que a gente pode fazer nesses casos? Por exemplo, dando aula, e vocês como alunos sabem bem, que o que os alunos querem? Exemplos práticos, né? Se vocês estão tendo aula de psicologia com psicólogos, o que vocês querem saber é o que de fato acontece no consultório. A gente, enquanto professor, pode falar sobre os casos que a gente atende? Pode, se a gente descaracterizar os casos, ou seja, modificar algumas coisas, né? Que não torne o caso fácil de identificar. A gente está falando aqui, né, de Porto Alegre, mas não pensem que Porto Alegre as pessoas de fato não se conhecem ou não identifiquem esses casos, bem pelo contrário, é muito fácil de identificar as pessoas. Então a gente pode descaracterizando, né? Só que durante as aulas, por exemplo, a gente parte do pressuposto de que os alunos de psicologia já podem lidar com a manutenção do sigilo profissional. Embora a gente saiba que isso não acontece com todo mundo, é o que a gente espera, né, enquanto professores. A questão é, nas redes sociais a gente tem como ter esse cuidado? Não, né? Muitas vezes a gente pode postar um vídeo, produzir algum tipo de conteúdo e isso ter um alcance que a gente nem imagina. Chegar para pessoas que a gente nem imaginaria que isso pudesse chegar. Então,
um profissional pode falar sobre casos que atende nas redes sociais? Pode. Se ele puder garantir que não vai ser identificado o paciente. Então, se eu quiser, eu posso falar de, sei lá, pacientes que têm transtorno de ansiedade social, para dar algum exemplo, para falar de tratamento, enfim, posso. Mas preciso assegurar que ele vai permanecer no anonimato, né? Da mesma forma como a gente faz nas pesquisas, por exemplo, né? Então, na minha pesquisa, a gente trabalhou com 30 universitários. Óbvio que eu preciso divulgar os resultados da pesquisa, tendo por base o que eles falaram, como eles reagiram, ou o que eles testaram, né, nos instrumentos que a gente utilizou. Mas em nenhum momento as pessoas, e até sei, né, que tem algumas pessoas que participaram da pesquisa que estão aqui com a gente, mesmo essas pessoas não vão conseguir se identificar. E aí isso é super importante, tá? Imaginem vocês sendo pacientes daí, né? Olharem o perfil da psicóloga de vocês, psicólogo, psiquiatra, e super se identificarem ali. Acho que não é uma situação muito agradável nem confortável. Tá? Então, acho que esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Ponto importante. Como que a gente faz para selecionar, para escolher o conteúdo que a gente vai abordar caso a gente tenha um Instagram profissional? Palpites, por favor, não me deixem falando sozinho. Você poderia repetir a pergunta, por favor? Sim. Digamos que a gente faça um Instagram profissional e a gente precisa alimentar esse Instagram, né? Como que a gente pode escolher os conteúdos, o que que a gente vai escrever, o que que a gente vai falar em vídeos, enfim. Como que se faz isso? Bom, eu vou falar o meu caso, tá? Eu já fiz essa escolha, certo? E eu tenho um projeto que nasceu já no semestre passado, um tempo em gestação, e eu botei o carro na rua faz 3 semanas. Que é, eu tenho uma missão, inclusive, que eu quero compartilhar com vocês, né? Que é expandir os conceitos do amor sobre o prisma da psicologia, né? Muito nessa pegada mais moderna da psicologia, neurociências e psicologia positiva, tá? Uhum. Eu sou muito fã da Sofia Bauer, que tem um Instagram já bem consolidado nessa área, tá? Esse é um bom caminho? Então, é difícil dizer, né? Assim, hoje eu até vi um meme que é: se você é estudante de psicologia ou se formou em psicologia e não falou depende do contexto, ou como é que era o outro? Ah, é uma outra coisa do tipo assim, você não tá fazendo o negócio certo, né? Não fez a escolha certa. Então, vou te dizer, João, que depende, né? É muito difícil a gente falar se é o caminho certo ou não, né? É um bom caminho, né? Claro, depende qual é o teu propósito, tá? Eu vou ser super sincera, assim, com vocês. Eu, enfim, estudo, né, a internet, as mídias sociais, enfim. Mas o Instagram profissional que eu tenho, por exemplo, não tem muitos seguidores, tá? Eu não invisto nisso no sentido de comprar seguidores, de promover publicações. E vou dizer por quê. Às vezes a gente tem a ideia de que, eu me formei e vou fazer um Instagram, porque hoje o Instagram é o cartão de visitas, né? Se eu mostrar para vocês o meu cartão de visitas em papel, talvez vocês pensem, eu nunca faria isso. Talvez hoje a gente não fizesse mesmo, né? Depois de se formar. E aí é através do Instagram que eu vou conseguir os meus pacientes, ou que eu vou bombar a minha agenda. E aí agora eu vou falar para vocês, vinculando uma coisa a outra, da minha experiência, tá? Óbvio que o Instagram traz visibilidade, dependendo da forma como a gente usa. Mas, para mim, não é a principal fonte de encaminhamento, por exemplo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não necessariamente um psicólogo, para ter uma agenda cheia, precise ter Instagram. E aí, por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu atendo alguns estudantes de psicologia que estão no fim da faculdade e vários dizem, mas eu não sei o que eu vou escrever. Eu não sei se eu me sinto confortável para gravar vídeos e para aparecer já, né, enquanto recém-formado, falando sobre determinados conteúdos, né? Então, é um bom caminho? Pode ser, se tu souber utilizar isso a teu favor. Mas também, sem dúvida nenhuma, pode ser um tiro no pé.
E aí, por que eu digo isso? Porque tô vendo ali o que a Jennifer escreveu, né? Que os conteúdos que a gente mais domina e falar com base em evidências. Acho que é mais ou menos por aí, né? O que a gente vê muito hoje? Pessoas formadas falando coisas que qualquer um falaria, ou poderia falar, né? E aí qual é? E tudo bem, só que qual é a nossa diferença nesse sentido? O que acontece? É a psicóloga que tá falando. Então, se a psicóloga tá falando, teoricamente tem um outro peso, é alguém que estudou sobre. Então, vamos pegar o exemplo, né, do que o João trouxe. A gente tá falando sobre o amor sei lá, na contemporaneidade, né? Amor líquido, todas essas coisas que as pessoas têm falado ultimamente. Ok, se uma professora de filosofia falar sobre o amor, a gente já vai ter um tipo de visão. Se uma psicóloga ou um psicólogo falar, automaticamente a gente tem outro. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter em relação à nossa classe profissional? É de não banalizar alguns conteúdos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas entram, e hoje o Instagram virou um Google de profissionais. Então, se a gente procura um nutricionista, se a gente procura um psicólogo, se a gente procura um médico, o que for, a gente vai no Instagram para ver pelo menos a cara desse profissional. E qual é o tipo de, né? Que tipo de publicações, como é que são as fotos, o que a pessoa fala, o que a pessoa faz, o que ela se alimenta, basicamente. E aí a gente pode chegar e se deparar com alguns conteúdos que vão implicar, obviamente, na nossa vida. Se eu estou procurando um psicólogo, é porque alguma questão eu tenho. Não que seja algum problema necessariamente, mas alguma coisa eu entendo, eu percebo que eu tenho essa necessidade, né? Nem que seja por prevenção. E aí eu me deparar com um feed, por exemplo, cheio de conteúdos que aí podem ser extremamente superficiais, ou extremamente polêmicos, ou extremamente com opiniões pessoais, isso pode ser um problema. Por quê? Porque eu já tô vulnerável, eu recebo esse tipo de conteúdo, eu repasso esse tipo de conteúdo, e aí? Muitas vezes, assim como o Instagram pode ser algo que pode atrair pacientes, ou atrair convites, por exemplo, para palestras, para aulas, para congressos, enfim, ele pode fazer o papel contrário, de repelir, né? De afastar. Só que ali, a gente, por exemplo, tá falando da Ilana, que vocês viram o perfil. Mas, normalmente, o que as pessoas fazem? Elas generalizam. Então, eu vi a Ilana falando uma besteira, eu não vou mais procurar um psicólogo. Porque isso aí é autoajuda. Isso aí eu posso comprar um livro e me resolver. Isso aí eu posso, essa questão eu posso tratar com os meus amigos, ou eu posso ir para academia, fazer yoga e tá tudo bem. Então, claro que o esperado é que a gente não fale sobre algo que a gente não domine. Mas mais do que isso, por mais que a gente esteja colocando a nossa cara, literalmente ali, né? A gente precisa falar baseado em alguma coisa, né? E aí a gente vai para todos os trabalhos acadêmicos que vocês fazem. Dá vontade de escrever ali, Ilana disse que dá, né? Em pesquisa, mais ainda. Mas a gente faz isso? Não, tudo que a gente fala é referenciado. E precisa ser. E na internet não pode e não deve ser diferente. O que eu faço, tá? Eu tenho muito cuidado com os conteúdos. Eu tento escolher, e por isso que não é toda semana que eu posto, porque eu tento pensar e escolher conteúdos que eu acho que sejam relevantes para a maioria das pessoas, o que já não é fácil, né? Mas eu também tento não escolher coisas muito polêmicas, embora atrativas, e que a gente não possa ir muito a fundo, porque é a história que todo psicólogo fala aqui, cada caso é um caso. Então, é muito difícil tu escrever algo que seja interessante, mas que fique um pouco superficial, que possa abranger vários tipos de pessoas, que seja interessante, que seja baseado em evidências, que seja fundamentado teoricamente, e que ao mesmo tempo chame atenção e possa servir para as pessoas. Então, mas essa sou eu, tá? Tô trazendo a minha experiência para vocês. O que é importante, sem dúvida,
a gente trazer dados reais. O achômetro na psicologia não funciona, né? E que a gente possa ter a noção de que esse conteúdo pode facilmente se espalhar, né? E aí vou dizer para vocês, como eu já tinha dito, assim, eu não promovo, não pago os posts e tudo mais, e tenho poucos seguidores. Só que teve o último vídeo que eu fiz, que foi algo de fim de ano, início de ano, enfim, que é algo que acho que abrange todo mundo que tá ali, teve, sei lá, mais de 3.000 visualizações. Que, pro número de seguidores que eu tenho, é uma diferença absurda, né? Pessoas que salvaram o vídeo. Ou seja, eu não tenho esse controle, eu não tenho o que fazer com isso, né? Pessoas que enviaram para outras pessoas, que tiraram prints. Então, é um alcance que a gente não faz ideia. Então, acho que todo o cuidado é pouco, né? Ah, mas tem pessoas que trabalham com internet e mídias sociais. Tem agências, tem pessoas que cuidam, né, dessa parte de Instagram e marketing profissional. Tem. Mas qual é o intuito de uma agência de marketing, por exemplo? É promover. É que tu ganhe em cima disso. E tá bem, isso não tá errado, ninguém quer viver de amor, todo mundo quer ter pacientes e quer se sustentar a partir disso. Agora, a visão que um publicitário, por exemplo, tem, um administrador tem, é muito diferente da nossa enquanto psicólogos, né? Então, a gente precisa andar e entregar, né, o código de ética para qualquer pessoa que venha nos ajudar em relação a isso. O João escreveu que sinto e acredito que investir em redes sociais único exclusivamente como foco comercial já é um fracasso. Né? O que eu vou dizer para vocês? É difícil, assim, logo agora que a gente teve essa mudança de modalidade de atendimento e que os profissionais estão atendendo muito mais de forma online e que as pessoas não têm consultório fixo, né, e físico, as pessoas estão investindo financeiramente mais nas redes sociais, realmente, tá? Isso é o que eu tenho percebido, assim. E isso pode ser um problema, porque é a única, digamos, né, fonte de visualização, de interação, de fato de mostrar o teu trabalho. Então, isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, né? E aí eu deixo para vocês a percepção que vocês têm, e aí quero ouvir também, né, o que vocês pensam sobre os Reels, né, que as pessoas têm tanto feito, os vídeos de TikTok e dancinhas e tudo mais, né? Então, minha opinião, tá? Já vou dando para vocês, já que eu tô aqui não como psicóloga só, né? Então eu posso expressar isso. Eu não iria numa psicóloga ou num profissional que estivesse dançando e apontando para caixinhas e tudo mais. Eu não iria, tá? Mas pode ser legal, eu posso me identificar? Posso. Ok, mas qual é o sentido disso? E aí eu já ouvi de várias pessoas o seguinte: mas é que hoje todo mundo faz. Todo mundo que tem perfil profissional tem que fazer algum tipo de divulgação no TikTok ou no Reels ou algum vídeo que seja interessante nesse sentido. E aí a gente já se perde, aí é um outro ponto, né? Eu não faço aquilo porque eu me identifico, ou eu não faço aquilo porque eu acredito que aquilo seja o ideal, eu faço porque todo mundo tá fazendo. Então eu tô sendo mais do mesmo, mas se as minhas colegas psicólogas todas estão dançando, achando que estão captando pacientes e muitas podem até captar, eu preciso fazer a mesma coisa para pertencer a esse grupo. E de novo, muitas vezes isso é um tiro no pé. Tá? Porque eu sei que, assim como eu, outras pessoas também têm, não acho que seja nem preconceito, mas crítica em relação a isso, né? Aí a gente já avança para um outro aspecto. Perfil profissional, perfil pessoal. Tem pessoas que têm um só e conseguem se dividir e administrar isso muito bem. O que postar, o que não postar. Ok.
Vou contar para vocês, então, um caso específico, tá? Tem uma psicóloga, super conhecida, enfim, que resolveu fazer o seu perfil profissional e pessoal a mesma coisa. Ok. Essa psicóloga atendia um familiar meu, que eu indiquei por conhecer o trabalho e tudo mais. O que aconteceu? Esse familiar meu tinha ela nas redes sociais. O que nas redes sociais dela, então, lembrando que é profissional e pessoal, que teve um post específico que era falando sobre a prática regular de exercícios físicos para a saúde mental. Até aí? Beleza. Como era esse post? Era ela, de biquíni, fazendo agachamentos na praia. Tem problema? Teoricamente, não, ok, né? Uma pessoa na praia de biquíni com trajes adequados para aquele cenário, falando sobre a prática regular de exercícios físicos e os benefícios, então, que os exercícios têm para a saúde mental. O que aconteceu? Esse familiar em questão viu, falou, deu, né? Como que eu vou olhar para essa pessoa agora e vou mudar a imagem que eu tô tendo nesse momento? Que pode não ter absolutamente nada a ver, ela continua sendo competente, ela continua sendo uma boa profissional. Só que a gente não pode esquecer que a nossa aparência e o que a gente mostra, a nossa postura, é o que vai fazer também com que os pacientes não só venham até a gente, mas que permaneçam. Então, pode ser, né? Por exemplo, pacientes adolescentes adoram saber se tu foi numa festa, se tu não foi, se tu tá usando uma roupa da moda, porque se identificam. Agora, dependendo do público que a gente atende, isso pode ter uma repercussão negativa. Então, assim, não tô aqui para julgar se essa postura é certa ou não. Eu tô aqui para plantar uma sementinha para vocês, para que vocês pensem sobre, né? Para que, se isso fizer sentido para vocês, que ok, que vocês saibam, que vocês façam, mas que vocês saibam que pode ter uma repercussão, que pode ter alguém olhando de uma outra maneira. E que aí o que vocês desejam tanto, que é, assim como todo mundo, ter uma agenda cheia, ter bastante pacientes, poder se sustentar da psicologia, talvez não aconteça. Tá? Antes de vocês falarem, que eu vi que tem umas mãozinhas para cima, só quero dar uma olhada aqui no chat. Letícia, tem profissionais que usam a rede social para conquistar clientes e conseguir lucro e reconhecimento sem pensar na separação que existe entre a carreira profissional e a vida nas mídias sociais. Verdade, esses dias eu ouvi de uma paciente, e aí para vocês verem como a gente não tem controle mesmo do que as pessoas pensam, tá? Falando sobre a experiência que ela teve com uma outra psicóloga, com uma psicóloga anterior a mim. Que ela tinha psicóloga nas redes sociais, e ela veio por uma questão de relacionamento, né? Enfim, um término de relacionamento, e família, e filhos e tudo mais. E ela disse, eu via a vida que a psicóloga que ela tinha, que ela mostrava que tinha nas redes sociais, e eu pensava que a vida dela era muito perfeita, porque eu via ela com o marido, com os filhos, trabalhando, estudando, viajando e tudo mais, e aí eu ficava imaginando o que ela não deveria pensar da minha vida. E aí para mim não deu. E aí a gente entra numa outra questão. São todos os pacientes que a gente pode aceitar nas redes sociais. Existe um limite, quem eu aceito, quem não aceito. Eu, há muito tempo atrás, não aceitava paciente nenhum, tá? Flexibilizei isso? Sim, não são todos, né? Acho que depende muito do objetivo que a gente tem, tá? O porquê. Tem pacientes que não cabe, realmente, né? Se a gente for pacientes com, por exemplo, algumas psicopatologias específicas, que eu acho que eu não preciso nem dizer aqui para vocês quais que vocês já imaginam, né? Que pode ser um problema, né? Mas alguns pode ser extremamente benéfico para o tratamento. Então, isso vai muito de cada um. Ah, tem gente, não aceito,
Ok, não tem certo e errado. O que eu acho que a gente não pode perder é o objetivo disso. A mesma coisa na utilização das técnicas, né? A gente, em terapia cognitivo-comportamental, utiliza várias técnicas com os pacientes e adapta várias técnicas para cada paciente. A mesma técnica fundamentada eu posso usar com vários, mas com um estilo diferente. Tá, o que vai me fazer escolher o objetivo que eu tenho? Então, para as redes sociais, se aplica esse mesmo pensamento, né? Dependendo do objetivo que eu tenho, eu posso aceitar ou não, tá? Isso da minha percepção. 90% dos TikToks que eu vi de psicologia são com falas irresponsáveis e mais de senso comum do que... Deixa eu ver. Do que com embasamento científico. É isso. Não aparece tudo aqui para mim. Do que com embasamento teórico. Isso. Então, era o que eu estava falando antes, né? A gente pode usar e ter um senso comum, né? E a gente vê muito isso, as pessoas falando aleatoriamente coisas com base nos seus achismos. Então, daí não é a psicóloga, né? Se eu quiser, eu, Ilana, pessoa física, abrir o meu Instagram e falar sobre coisas que eu penso, sobre coisas que eu acho, ok. Agora, no momento em que tu tem uma responsabilidade profissional, no momento em que tu cuida de pessoas, no momento em que tu vê que e que tu sabe que tem pessoas que estão ali colocando as suas vidas, né, nas tuas mãos, eu acho que o cuidado precisa ser infinitamente maior, tá? Vamos ver. Quem tá com a mão... Eu não consigo enxergar todo mundo. Mas quem tá com a mão levantada? Então, a Natália agora. Oi, boa noite. Quem é? Tudo Deixa bem? eu... Não tá aparecendo pra mim ainda. Acho que eu tô me ouvindo. Aí, né, Ilana? Tá dando bem. Mas enfim, boa noite pra todo mundo. Prazer, Ilana. Tu foi falando um monte de coisa, eu fui achando muito interessante, queria fazer várias perguntas, mas eu vou na ordem que a minha mente consegue lembrar, tá? Eu sigo um psico muito legal, ele tem 1000 seguidores, ele, na minha opinião, ele é uma pessoa bacana, ele fala coisas muito interessantes também, que de uma certa forma me tranquiliza, nesse sentido de questão de rede social. E ele fala que tem muitos perfis que fazem conteúdo usando muitos nomes técnicos, usando coisas muito técnicas, expressando alguma coisa, por exemplo, sei lá, sobre ansiedade, tá? De uma forma muito técnica. E ele diz que o paciente, a pessoa que tá ali, ela é leiga, assim, e por mais que tu queira um pouco psicoeducar e passar a informação da psicologia para esse paciente, cliente, enfim, não é o foco tanto de interesse dele, porque ele está interessado no teu trabalho e resolver as questões dele. Então, ele fala também sobre da pessoa estar ali mais para se conectar mesmo. E ele também traz essa questão do duplo perfil, né? Pessoal profissional, e quem opta por um ou outro, enfim, separa, né? E que Eu é uma posso ir te interrompendo só para não me perder nas claro. respostas? Uhum. Tá, eu acho que isso é bem importante, tá? Mas assim como a gente vai fazer isso nas redes sociais, a gente também vai fazer isso na clínica, tá? Para quem quiser ser clínico. E a gente vai fazer isso na clínica, porque a clínica é um negócio, tá? A gente não costuma lidar dessa forma, mas o nosso consultório, a nossa prática clínica é um negócio, é uma empresa, né, que funciona. Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa saber quem serão os nossos clientes, tá? Para quem que a gente vai atender? Quem são as pessoas que eu quero alcançar com a rede social? Por quê? Porque certamente vão ter esse público, que vão ser as pessoas leigas, né?
que não estão interessadas em termos técnicos, eu concordo, mas também vão ter pessoas que, assim como tu, por exemplo, que vê o perfil desse outro profissional, também vai querer aprofundar alguma coisa de repente. Sim. Né? Vão ter outros profissionais, ou vão ter estudantes de psicologia que já se interessam um pouco mais pela parte teórica, vão ter pessoas que não vão entender nem a forma leiga que tu tá falando, porque é um alcance bizarro que a gente tem. Sim. Então, é a história clássica, a gente não vai agradar todo mundo. Isso é fato. O que é importante? Que a gente saiba a direção que a gente está seguindo. Então, se eu quero falar para pessoas leigas, o meu perfil vai ser direcionado para isso. Se eu recebo um paciente que não é da área, eu posso super psicoeducar ele e ele vai entender a psicoeducação com palavras e com expressões mais comuns, né? Se eu estou atendendo um paciente que é mais intelectualizado e eu percebo que eu posso usar outro tipo de palavra, outro tipo de vocabulário, eu vou usar, porque se eu usar algo mais infantilizado, por exemplo, ele não vai curtir. Se eu for atender criança, eu não vou usar o mesmo tipo de expressão, eu não vou me comportar da mesma forma. Então, independente da expressão, da forma que eu estiver me comunicando, eu preciso estar comunicando algo que seja verdadeiro. Agora, quem vai ser o consumidor desse conteúdo, daí é a gente que vai escolher. Né? Eu quero fazer um perfil para estudantes de psicologia que recém estão se formando e quero dar dicas de como, sei lá, falar sobre a prática clínica no início da profissão. Bom, então, possivelmente aquele conteúdo vai ser direcionado para isso. Eu quero falar, por exemplo, né, como o João disse, sobre o amor, tá? Mas o amor direcionado para quem? Para pessoas que estão se separando, para pessoas que estudam sobre isso também, para pessoas que nem fazem ideia do que seja o amor, entende? A gente precisa direcionar isso. Então, algum nicho a gente vai atingir e certamente outros não. Qual é o ponto, na minha opinião? Esses nichos que a gente não atingir, a gente não pode prejudicar. Da mesma forma que esse que a gente se dispuser a atingir, né? Então, eu tô falando sobre o amor para pessoas que, sei lá, que consideram que nunca amaram. Tá, mas o cuidado que eu tenho que ter com isso, com o que eu vou dizer, né? Eu posso generalizar alguma coisa? Não, na psicologia a gente não pode, né? Na área da saúde a gente não pode, cada um é um. Então, independente de agradar ou não a todos, que a gente não vai, a gente precisa direcionar o nosso conteúdo. E isso não é simples, tá? Pode parecer, mas não é. Eu acho que é bem trabalhoso. Inclusive, faz muito sentido, porque em rodas de conversas, assim, com amigas que também são estudantes, eu já ouvi de, assim, por exemplo, os perfis de Instagram agora das psicos são tudo voltado para ficar paparicando o pessoal da psicologia, sabe? Quem fala mais bonito que quem, porque daí tem todo um conteúdo assim voltado para questões mais técnicas, assim, falando com termos assim, né, de determinada abordagem, etc e tal. Mas tu trazendo isso faz muito sentido e até ajuda, né, nessa opinião dessa pessoa. Vou te interromper bem rapidinho, porque eu vi aqui o que a Cristiane escreveu, que eu acho bem interessante a gente falar sobre, tá? Ela disse: acho complicado isso de selecionar quem aceitar ou não os pacientes de acordo com o perfil, principalmente relacionando a alguma psicopatologia. Sinto que para quem não é aceito e vê que os outros pacientes sentem excluídos ou até certo preconceito, se não ficar claro o motivo da seleção. E até como justificar para esse não aceitar na sessão, se ele questionar, se não ficar claro. Bom, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, então não posso falar sobre outras abordagens, tá? A TCC trabalha muito claramente sobre não só os aspectos da relação terapêutica, mas sobre aspectos de funcionamento da terapia, objetivos, metas,
prazos, enfim. Óbvio que a gente fala sobre, né? A gente espera e se coloca à disposição do paciente, aí vou falar por mim, né? Não posso falar pelos outros, mas sobre essas questões. É óbvio que se um paciente me perguntar por que que tu aceitou fulano de tal, que eu sei que é teu paciente e a mim não, é óbvio que eu vou poder justificar. E se eu mentir, ou se eu não justificar, isso aí já vai falar sobre a relação terapêutica. Então, por isso que para mim é muito tranquilo, entre aspas, escolher o que eu aceito, quem eu aceito e quem não. Porque isso já está posto na relação terapêutica. E a gente precisa falar sobre isso, né? E é óbvio que eu não vou chegar para o paciente e dizer, olha só, tu tem uma psicopatologia X e por causa disso tu não faz parte das minhas redes sociais. Não, não é assim, né, pessoal? É óbvio que não é assim. Mas a gente precisa falar sobre, né? Então, eu dei um exemplo de uma psicopatologia. Vamos pensar num paciente que tenha transtorno de personalidade borderline, tá? E que seja o paciente que tem esse transtorno com as características de livro, tá? Porque tem muitos pacientes que têm esse transtorno, têm uma vida extremamente funcional e não se aplica o que eu vou dizer. Pensando naquele que a gente vê no DSM, tá? Com todos os critérios atendidos. Provavelmente é um paciente que vai comentar todas as tuas fotos, que vai curtir todas as tuas fotos, que vai te mandar 1 milhão de mensagens, assim como manda pelo WhatsApp, assim como liga 725 vezes, assim como se torna uma pessoa invasiva. Eu não vou chegar para essa pessoa se eu me incomodar e dizer, olha, eu não vou mais te aceitar ou não te aceitaria porque tu tem esse diagnóstico. Mas não, primeiro o que tu faz? Tu pensa em como essa utilização da internet e das mídias sociais pode ser funcional e confortável para ti. Então, falar para um paciente, olha, eu não me sinto confortável com o tipo de comentário que tu tem feito, ou eu não me sinto confortável com todas essas ligações, né, que tu tem feito sem um motivo específico. Isso tem que ser falado, né? Nenhum tipo de tratamento dentro dessa linha, né, da TCC vai funcionar se a relação terapêutica não for clara, não for honesta. Então, a gente vai falar sobre isso com os pacientes, certamente. Agora, a forma como a gente vai falar, aí são outros 500. Então, o que é importante? Que vocês, enquanto profissionais, possam se sentir confortáveis. E aí, sim, acho que a gente precisa de experiência e de prática para poder fazer essa distinção e se sentir seguros para ter essa fala. Ah, mas eu não me sinto. Bom, então eu escolho. Aceito todo mundo ou não aceito ninguém. Né? No momento em que tu te sentir tranquila, segura para fazer esse tipo de seleção, acho que as coisas funcionam de uma maneira mais fluida, né? Fica menos complicado. Carla, tá com a mão levantada. Boa noite a todos, boa noite, Lana. Prazer conhecê-la. Acho que eu já tive em algum outro evento, mas enfim. Provavelmente. É. Mas eu queria, pensando, né, no que foi dito aqui por você, até pela colega, eu fui entendendo que houve uma luta muito pontual e muito custo, né, para psicólogos e psicólogas, a profissão da psicologia ser entendida fora do senso comum, né? Daquilo que se pensava, o que é psicologia, afinal, o que o psicólogo faz? E, de um modo geral, isso veio sendo construído, acho que nas últimas 2 décadas, talvez, né? E a ampliação da psicologia em diversos serviços e se colocando, né, de uma forma ética, profissional. A gente entende que a mídia, ela tá aí, ela acontece, não tem volta. Né? Imagino que não tenha volta, eu vou pensando assim, mas que a gente continue, né, usando na nossa ética e dessa luta de manter essa ideia de que não é senso comum, não é qualquer coisa, né? É sim mais uma profissão. Coisa, né, Carla, que agora tu falou, desculpa te interromper, e eu fiquei pensando, né? Antes, quando a gente não tinha acesso a essas mídias, né? A gente não sabia o que acontecia nos consultórios, né? A gente não sabia como os psicólogos pensavam. O que está acontecendo hoje? Os psicólogos, e é claro, os profissionais de forma geral, mas aqui a gente está falando de psicologia, eles estão expondo a forma como eles pensam e a forma como eles trabalham. Não que isso não acontecesse cada um no seu consultório, isso já acontecia com acertos e erros, com falhas éticas e com comportamentos super aprováveis. O que acontece é que hoje está visível e está fácil esse acesso.
Então, eu poderia, por exemplo, dar uma super bola fora com o meu paciente no consultório, quem ia saber? Eu e ele, tá? E para quem ele fosse falar isso depois, que já pode ter uma super repercussão. Se eu dou uma bola fora em um vídeo, em algo que eu escrevi, em um post, o que acontece na nossa cultura da internet? A pessoa é cancelada. Então, tem um acesso muito fácil, né? Tem uma abertura invasiva, digamos assim, para saber quem é a Ilana psicóloga, por exemplo. Que não é mais restrito aos pacientes que passam pelo meu consultório, ou pelos profissionais ou estudantes que eu supervisiono, ou pelos meus alunos. Não. É qualquer pessoa que tenha acesso a mim. Ah, mas eu não vou procurar o teu perfil. Ok. Esses dias uma paciente minha compartilhou um vídeo que eu postei. A partir desse vídeo, sei lá eu quantas amigas dela começaram a me seguir. Nunca vi essas pessoas. Ela nem tinha falado sobre essas pessoas. São pessoas que sabem quem eu sou, sabem como eu me expresso, sabem o tipo de conteúdo que eu trago. Que, se não existisse, saberia. Ai, com quem tu faz terapia? Ah, com a Ilana. Ponto, acabou. Oi? Eu não sei se tem alguém com o microfone aberto sem querer ou falando propositalmente, mas longe. Carla, desculpa, eu tinha te interrompido. Pode continuar, por favor. Mas é isso, eu acho que essa é a grande discussão, né? Se lutou tanto para se ter a visibilidade que a psicologia tem hoje, essa posição, né? Importante, e nos mundos de hoje, depois da pandemia, penso que é ainda mais importante a gente pensar, né? Que sim, precisamos divulgar o nosso trabalho com toda essa delicadeza também de que, bem, não é a Ilana que está ali, é uma psicóloga, Ilana. É uma psicóloga que se chama Ilana, que tem um trabalho, que tem um conhecimento também, né, que pode ser divulgado e aproveitado para, quem sabe, né, auxiliar no bem-estar das pessoas, mas que isso também se trate com isso que tu vem falando, né, com toda essa ética, esse cuidado, para que não se torne de novo o senso comum, né, da brincadeira da dancinha, e não tem problema, né, que não tem problema, a dancinha não é por aí, né, mas quem sabe vai acessar adolescentes, né, que consomem esse tipo de conteúdo, mas que é isso que você disse, né? Escolha seu público e a partir disso mantenha uma postura, entendendo que tu pode excluir vários outros públicos, né? Por essas divulgações, esses feeds, enfim. E mas aí obrigada. Imagina, são as escolhas que a gente faz, né? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, uma técnica que a gente pode utilizar é a autorrevelação. Então, existe uma teoria que me permite compartilhar com os meus pacientes situações que eu vivi, tá? Então, isso eu tô fazendo baseada e fundamentada em algo que é empiricamente comprovado que funciona, tá? Então, o Beck, né, que Deus o tenha, falou que isso funcionava e ok, isso funciona, então ele nos permite fazer isso. Tá, mas isso significa que eu posso usar autorrevelação com todos os pacientes e o tempo inteiro? Não. Assim como qualquer outra técnica, né? Então, com base no que eu escolho isso? Para quem que eu vou falar e o que eu vou falar? Com base no objetivo que eu tenho. Para não se transformar numa conversa de comadre, eu não posso perder pelo pano de fundo qual é o objetivo dentro da história do paciente, o que eu quero atingir, o que eu quero chegar com isso. E nas redes sociais, da mesma forma, a gente vai fazer uma escolha. O que eu vou divulgar ali? Porque, exatamente como tu falou, né, Carla? É a pessoa física e jurídica meio misturada, né? O que eu vou... porque eu posso falar sobre, sei lá, treinamento e habilidades sociais. Só que o jeito que eu vou falar sobre treinamento e habilidades sociais vai ser o jeito teórico da psicóloga, mas eu vou imprimir o meu jeito, que é o jeito da Ilana, que é quem tá falando com vocês também, além de ser psicólogo.
Então, eu vou escolher o que eu vou expressar e o que eu quero que possa ser divulgado, que seja visto ali, da mesma forma como eu faço no consultório. Agora, se no consultório eu não tenho esse senso e essa objetividade de escolher como que eu vou fazer, como que eu vou manejar uma técnica, como eu vou manejar um paciente e por que eu estou fazendo isso, muito provavelmente nas redes sociais também não vou fazer. Então, a ética, o conselho que eu dou para vocês, assim, em termos de ética, de moral, de o que seguir, é exatamente o que a gente faz dentro do consultório. Só que isso pode ser um problema, porque, como eu disse antes, o que acontece no consultório as pessoas não veem. Então, muitas das surpresas que a gente está tendo de profissionais super conceituados que a gente vê fazendo um monte de porcaria aí nas redes sociais, não se iludam, eles não fazem só nas redes sociais. Eles fazem nos consultórios também, só que isso está sendo divulgado. E aí, não só divulgado, mas propagandeado negativamente. Então, por exemplo, o caso que eu falei para vocês dessa psicóloga, né, que atendia um familiar meu, atendia várias outras pessoas. Isso virou motivo de conversa em grupos de WhatsApp de psicólogos. E, enfim, teve uma super repercussão. É isso que eu quero dizer para vocês. Tudo vai repercutir. Eu posso falar sobre sei lá, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem objetiva, estruturada, diretiva, ponto. Tem gente que pode odiar isso que eu tô falando e pode ter uma repercussão extremamente negativa, porque vocês não, sei lá, não simpatizaram comigo, não gostaram. Eu posso falar a mesma coisa e ter alguém que gosta muito da TCC e se apaixonar pelo que eu falei e achar o máximo. Isso sempre vai acontecer. O que eu quero trazer para vocês e quero que fique na cabeça de vocês é o que a gente for divulgar primeiro tem que estar correto. Tem que estar... o conteúdo não pode ser algo baseado em achismo. Ele tem que estar fundamentado, tá? E mesmo assim, não vai agradar todo mundo. Nunca. Então, vai ter repercussão negativa e positiva sempre. O que eu acho que a gente tem que escolher é que, talvez, se tiver uma repercussão negativa, é porque a pessoa não simpatiza comigo, mas não porque eu tô falando uma besteira. Então, deixa para a parte para a pessoa física, né? Eu não gostei da Ilana porque eu acho que o jeito que ela fala não é legal, ou porque eu acho que o jeito que ela se expressa não é bom, ou porque, sei lá, a roupa que ela veste não me agrada. Mas não pelo conteúdo que a Ilana tá falando. A gente precisa assegurar que o conteúdo tá correto, tá? E isso não é o que a gente vê sempre. Mais alguém com a mão levantada que eu não esteja vendo? Porque aqui, para mim, aparecem poucas pessoas, na verdade. Ai, gente, tem um texto grande. Vamos ver. Não, é o mesmo. Posso fazer um comentário? Por favor. Eu também acho, recentemente eu vi que teve uma polêmica, né, com um estudante de psicologia também, que fez... que acabou fazendo plágio, né? Eu fico pensando, assim, com a tua fala, como é complicado, né? A gente, como estudante, quer passar essa informação, promover uma discussão ali, mas é muito mais delicado do que a gente pensa, né? A gente pode acabar fazendo muita merda, com perdão da palavra, assim. E claro, porque tá ligado também com essa questão de querer alcance, fama também, né? Necessidade de fazer também, né? Exato. Porque se a gente for pensar, Sara, dentro dos conteúdos da psicologia, não tem como a gente trazer uma coisa que seja muito nova, né? Então, ninguém tá descobrindo a roda, né? Então, eu posso falar do meu jeito sobre, sei lá, técnica de economia de fichas. Bom, eu vou trazer o meu olhar sobre isso, o meu jeito de falar. Posso falar sobre relação terapêutica, eu posso falar sobre o processo de alta. Mas eu posso falar, tu pode falar, todos os profissionais podem falar, né? O que eu tenho percebido é, fulana de tal tá copiando o meu conteúdo. Tá falando sobre a mesma coisa. Juro pra vocês, tá? Já vi brigas entre profissionais, pessoas que deixaram de se falar por causa disso. Gente, isso não existe, né? Eu, por exemplo, tô estudando
o comportamento, né, e os universitários que utilizam a internet e mídias sociais. Para eu chegar nesse ponto do estudo que eu fiz, eu precisei fazer uma revisão de pessoas que já estudaram sobre isso. Ou seja, a temática é a mesma. Então, quando a gente fala, né, fulano plagiou tal coisa, não sei se é exatamente esse caso que eu estou falando, mas plagiou o conteúdo, falou sobre a mesma... Tipo, gente, que bom que as pessoas estão falando sobre a mesma coisa, né? Se a gente for pensar num primeiro momento, tá todo mundo falando sobre terapia, né? A gente quer promover a conscientização das pessoas para que, de fato, possam investir na sua saúde mental. Não é para ser uma briga, uma concorrência entre quem se promove mais, entre quem tem mais seguidores, e já virou isso, né? Então eu brinco assim, tem os psicólogos e tem os psicólogos influencers. Tem os psicólogos que fazem publi, tem os psicólogos que querem pacientes, tem os psicólogos que estão ali porque tem que estar. Esse caso é plágio mesmo. Um estudante de psicologia, começa por aí, que não deixava claro ser um estudante, copiou um tema de doutorado de uma doutoranda e transformou isso em posts, tipo trechos de escritos dela, e transformou em posts como se fossem autorais dele. E aí acho que entram duas questões. Entra o plágio e entra o estudante que não se dizia estudante. Ele se coloca como psi, assim. E aí né? Tipo, sou pesquisadora de psicologia e de gênero, de sei lá, de qualquer tema, que daí abrange muito, né? Sendo que o que é ser pesquisador, afinal, né? E aí a gente volta para aquilo que eu estava falando para vocês, né? De dentro do consultório, fora do consultório, nas redes sociais, do que acontece dentro da sala de aula e o que acontece na exposição nas redes sociais. Essa pessoa que fez um plágio em um conteúdo virtual, provavelmente é uma pessoa que faz plágio de trabalhos acadêmicos. E aí, assim, como professora, posso dizer para vocês que não foi um, não foi dois, já corrigi milhares de trabalhos iguais a coisas que eu tinha escrito. Então, assim, a pessoa... E eu fiz de propósito, em um certo momento, passei vários artigos, e um dos artigos que eu mandei para a turma, numa turma específica que eu dei aula, era meu. Primeiro que a pessoa escreveu assim, o autor. Então, assim, não se deu nem o trabalho de ver que era uma mulher e que o artigo era meu. E, num outro momento, escreveu trechos da minha pesquisa no seu trabalho, como dizendo que era uma conclusão que ele tinha chegado. Então, isso não é raro, tá? Só que a internet é terra de ninguém. E isso a gente tem que ter claro. Na internet, eu posso dizer que eu sou um homem, que eu sou engenheira, o que for, é só eu criar lá um perfil. Bom, os perfis fakes estão aí, né? Então, por isso, assim, a gente não pode se basear única e exclusivamente, inclusive nas indicações, na busca por profissionais que vão nos atender ou que vão atender alguém da nossa família, simplesmente pelo Instagram. E é o que tem acontecido. Então, assim, eu me formei, eu tenho que ter um Instagram? Não. Vocês vão fazer isso se vocês quiserem. Se for importante para vocês, se vocês puderem fazer isso de uma forma ética, coerente com o que vocês querem para a vida de vocês. Mas daí eu não vou conseguir paciente. Gente, juro para vocês, nada traz mais pacientes do que as redes pessoais, as redes face-to-face, não as online. Então, se vocês estão inseridos em grupos de pesquisa, se vocês estão inseridos em grupos de estudos, em pós-graduação, são essas as pessoas que vão mandar pacientes para vocês. Depois de um tempo, são os próprios pacientes que vão encaminhar outros pacientes para vocês. Ilana, mas nunca chegou um paciente aleatoriamente pelo Instagram? Já, mas não é a maioria. Então, eu acredito que seja melhor vocês investirem na carreira de vocês para que vocês possam, de fato, terem a agenda de vocês como vocês sonham, como vocês desejam, do que criem um Instagram ou alguma outra rede social que tenha a ver com a psicologia e não consigam dar conta disso e deem um tiro no pé. Porque para se queimar é muito mais fácil do que receber louros.
Então, acho que isso não dá pra gente perder de vista. Principalmente na nossa área. Tem muito psicólogo, se formam milhões de psicólogos por semestre, mas todo mundo se conhece. É um nicho muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno. Então, pode ter certeza que as pessoas vão acabar sabendo o que acontece. E aí é uma coisa que acontece, com um famoso, é cancelado, todo mundo sabe, perde milhões de seguidores. Com a gente, enquanto profissionais, uma pessoa sabe, divulga para outras. Bom, tem pessoas que eu não encaminho o paciente mais por coisas que aconteceram nas redes sociais, por exemplo. Então, acho que essa é a ideia principal, assim, né? É importante, é uma ferramenta que a gente tem que utilizar, que a gente pode utilizar se quiser, sim. Mas é fundamental para a nossa carreira? Não. A Josiane está com a mão levantada. Por favor. Oi, Ilana, tudo bem? Tudo bom. Pessoal, boa noite. Eu achei bem interessante o que tu acabou de falar agora, Ilana. E aí eu fiquei pensando que, assim, aqui em São Leopoldo, eu moro em São Leopoldo, e tem uma terapeuta que eu já faço terapia com ela há um bom tempo, que é uma pessoa bem conhecida aqui da região e tal, que já é bem requisitada. E ela me mandou um WhatsApp e me perguntou assim, Jô, tu tem Instagram? Daí eu disse assim, tenho. Daí ela disse assim, é pessoal ou é profissional? Eu disse, não, é pessoal, por quê? Daí ela disse, então tá, porque eu queria conversar contigo, eu quero ceder a minha sala uma vez por semana para te atender aqui quando tu te formar. Daí eu disse, tá, e isso tá atrelado a essa questão do Instagram profissional, não? Daí ela disse, sim, eu gostaria que fosse uma pessoa assim, bem low profile. Eu achei interessante, ela não quer. Eu acho que ela ficou com medo de que pudesse, de alguma forma, o Instagram profissional prejudicar a imagem dela como profissional reconhecida da região, assim. Vincula, então, né? Claro, então eu entendi que sim, que se não for uma coisa muito bem estruturada e muito bem pensada, talvez a gente, inclusive, perca ótimas oportunidades na vida profissional, né? Ela não teria me convidado para atender no consultório dela se eu tivesse um perfil profissional de psicologia. Então, graças a Deus, eu vou ter essa oportunidade por conta disso, de não ter um perfil no Instagram profissional. Parabéns, aproveita. E aí é que tá, né? Não é algo que garanta, eu tenho um perfil, eu não vou ser convidada, mas a gente precisa cuidar, né? É isso, pessoal. Essa é a palavra, né? É cuidado. A gente nem pode falar em bom senso, em noção, porque isso é muito ambíguo, assim, né? Mas de ter um cuidado e um respeito, né? E mais do que qualquer coisa, qual é o propósito de ser psicólogo, né? O que precisa ser o destaque, digamos assim, no atendimento? Eu ou o paciente? Tudo bem, a gente considera, né, 50% de responsabilidade do sucesso do tratamento na TCC, 50 paciente, 50 terapeuta. Mas o foco do tratamento é o paciente. No momento em que eu torno o meu Instagram profissional, e óbvio que se é meu Instagram profissional eu vou fazer isso, mas se eu não tenho esse limiar, assim, essa noção dessa linha tênue de que eu estou super me promovendo, eu estou sendo o foco de tudo, eu estou chamando a atenção, tudo vem para mim enquanto profissional, eu posso me perder nesse sentido. Delicado e trabalhoso. Muito, Natália. Sim. Por isso que eu digo para vocês, é muito simples a gente abrir o Instagram e criar uma conta. Só que a gente quer, e como tudo hoje em dia é tudo muito rápido, o acesso é tudo muito fácil. Só que a gente precisa pensar no que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, o que a gente quer com isso, quem que a gente quer atingir e principalmente o que eu preciso fazer para garantir que eu não vou me prejudicar. Tem muito psicólogo recebendo processo por coisas que diz que faz nas redes sociais. Tudo hoje em dia que está na internet serve como prova documental. Então, os processos estão cheios de prints de tudo. Então, o cuidado não é para ter uma vida profissional bonitinha. Não.
é para que vocês não se prejudiquem como profissionais e como pessoas. Ah, mas então tu tá dizendo que tu é contra? Não, bem pelo contrário. Adoro o Instagram, a gente não estuda também aquilo que a gente não gosta muito, né? Adoro o Instagram, gosto de ter o perfil profissional e pessoal. Sim. Só que é por gostar que eu cuido ainda mais. E é por gostar daquilo que eu faço, da minha profissão, dos meus pacientes, que eu cuido ainda mais. Bom, a gente tá chegando já na nossa hora. De novo, né? Quero agradecer vocês pelo convite, gurias da Liga, a todos vocês que participaram, aos que falaram, aos que escreveram, aos que pensaram sobre, eu acho que essa era a ideia. É um assunto que, sem dúvida, a gente pode ficar falando por horas e horas e horas, né? Infelizmente isso não é possível, mas queria deixar aqui para vocês, além do meu agradecimento, o convite para quem quiser saber um pouquinho sobre a minha pesquisa do doutorado. A apresentação, né, vai ser no dia 22 de março, às 8h30 da manhã, até umas 11 da manhã, então dá para entrar no meio, não tem problema, dá para sair se tiver aula. Eu vou deixar com as gurias da Liga o link, tá, para vocês acessarem, quem se interessar. Tô super à disposição, nas redes sociais, inclusive. Quem tiver alguma dúvida, quiser estender um pouco o nosso bate-papo, por favor, tá? Não hesitem em me procurar. A gente vai se encontrando em outros momentos, assim como eu já encontrei outras pessoas, né, anteriormente. Mas fico super à disposição de vocês para o que precisarem, tá? Espero que, mesmo rapidinho, que eu possa ter suscitado em vocês algumas sementinhas para que vocês comecem a pensar e repensar sobre esses assuntos dentro da nossa profissão. Tá bom? Com certeza, foi muito importante te ouvir, assim, tanto do posicionamento assim, de estudante, que dá uma luz, assim, para onde a gente pode ir. Muito obrigada, Ilana. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos vocês. Uma boa noite. Qualquer coisa, prendam o grito. Até mais. Tá? Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Beijo.